Olá, olá, boa noite, bem-vindo a mais um Ciência Culinária. Aqui a gente conversa, sobre como a gente se livra das piores doenças comendo o que mais gosta, usando informações científicas. E esse bate-papo que a gente tem todas as quintas-feiras acontece porque, muita gente ainda não consegue comer da maneira natural, da maneira mais adequada, daquilo que é o correto, para que a gente tenha uma saúde plena. E eu tô aqui para ensinar você então a comer aquilo que não é tão legal assim, da melhor maneira possível e minimizar os riscos das doenças. E como mais importante, gente? Com conhecimento. Você só vai conseguir fazer as escolhas mais acertadas para a sua vida a partir do momento que você tem conhecimento. Conhecimento é a nossa arma mais importante, é algo que ninguém pode tirar da gente. Então eu prefiro informar, mesmo aquelas pessoas que ainda não estão acostumadas, elas tendo a informação correta e sabendo como administrar aquilo que elas não estão acostumadas a fazer por falta de treino, as leve a um resultado melhor. E se elas tomarem a decisão, que elas consigam migrar de forma tranquila, gradativa, e conseguindo até mesmo fazer com que a casa toda, dependendo da pessoa, conseguir com que a família toda siga esse mesmo caminho através do seu exemplo. E se você ainda não me conhece, sou Gi Cousteau, chefe de cozinha, especialista em culinária curativa e cozinha afetiva. Participei de vários programas, do Guedes Mulheres, e eu desenvolvi o método da culinária afetiva, que é justamente isso. Pegar os itens, cada pessoa tem uma maneira de se alimentar, e pegar essa forma de se alimentar e transformar essa maneira de acrescentar, de utilizar os alimentos de forma saudável e muito gostosa, com o próprio toque especial da pessoa. Isso é o mais importante. Se você é esse tipo de pessoa que quer mudar a sua alimentação da sua forma, não perdendo as suas características afetivas culinárias, esse aqui é o lugar. Por isso que a gente conversa aqui sobre ciência culinária, por isso que quinta-feira a gente está aqui e no canal tá cheio de coisas aí para vocês poderem fazer receitas, experimentarem novos sabores com itens muito fáceis que você vai ter no seu dia a dia, que todo mundo pode fazer e você também pode fazer as suas adaptações, e isso é muito legal. Então vamos parar aqui de conversar sobre outras coisas. Vocês já me conhecem, quem já me acompanha aqui sabe como é que é tudo. E aí, enquanto o pessoal tá chegando, tá aqui entrando na nossa live, eu vou começar a falar sobre o nosso assunto, A gente vai falar sobre sal e temperos prontos, é isso que a gente vai falar hoje, é isso que vai ter aqui, Então, especificamente sódio e glutamato monossódico, mas a gente vai falar sal e temperos prontos. A população brasileira está acostumada a utilizar sal e muito tempero pronto, tanto de cubinho quanto o sachê, E o sal também, gente? A gente sabe que o sal é muito usado. Muita gente usa o sal como ingrediente principal do prato, então ele vai lá porque as pessoas ainda acham que é o sal, o fato de ter muito sal, ou de ter um sal assim que você tem a percepção, é a melhor forma de dar sabor ao alimento, e não é isso. O sal, sim, ele é um realçador de sabor, mas ele não é necessário que ele esteja em grande quantidade na sua alimentação para que você sinta o sabor das coisas. Mas as pessoas estão acostumadas tanto a essa quantidade de sal, quanto também tem pessoas que não comem se não colocarem o cubinho ou o sachê, que é o tempero pronto, achando também que o sabor tá ali, e tem outras formas de você ter sabor, e os alimentos já têm sabor por si próprios, Por que que a gente tem, Por que que cada alimento é diferente do outro? Se fosse necessário que a gente acrescentasse sabor mesmo em todos os alimentos ali, eles viriam todos só com uma cor diferente, a gente ia lá e colocaria o sabor e tá tudo bem. Porque o que eu vejo hoje é uma uniformidade do sabor. Tem gente que compra aquele pozinho abençoado e coloca em tudo que faz. Se ele faz arroz, ele coloca. Se ele faz feijão, ele coloca. Se ele faz uma carne, ele coloca. Se ele faz uma salada, ele coloca. Ele nem muda o sabor, muitas vezes é o mesmo. Gente, você está comendo, além de você estar comendo glutamato monossódico, que é uma substância que não faz bem pra gente. Eu vou colocar em algum momento do vídeo, aqui ou aqui,
não sei onde, mas vai estar por aí. O vídeo que eu fiz explicando o que é glutamato monossódico. Ele é um alimento que não faz bem, gente, não faz bem. Essa é a palavra, vai atrapalhar muito a sua vida, muito, 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 muito. E, né, por que ele dá aquele sabor? Porque ele tem uma característica que é o sabor umami. O sabor umami é o chamado sabor universal, né, aquele que vai aguçar todas as suas papilas gustativas. Ele está localizado mais no centro da língua, né, porque a gente tem o doce, o amargo, o azedo, o salgado, né? E tem o umami. E ele imita aquele sabor que é denominado mais universal, aquele sabor que você sente tudo ali, daquela sensação de prazer. Mas que na verdade, gente, como a gente fala, né? É algo sintético, não vai fazer bem. E o sal também. Como a gente tá falando de comer aquilo que mais gostamos, muitas pessoas comem, né? Gostam de batata frita, gostam de ovo cozido, gostam ali do seu churrasquinho. E que é a primeira coisa que elas fazem? Quando elas pegam ovo cozido, elas pegam, gente, dá até aflição. Você vê assim, os cristais de sal todos espalhados no prato, a pessoa vai lá e coloca. E às vezes já tá com sal, né? Uma carne que vem tá na churrascaria, ou mesmo um churrasco feito em casa, a carne já está com um salzinho, já grelhou com um sal grosso. A pessoa ainda vai lá e coloca sal, gente, é algo absurdo, né? A gente não precisa comer tanto sal assim. A batatinha, quando vem a mandioca frita, a batata frita também, o pessoal vai lá já vem às vezes com queijo por cima, tudo isso, e você vai lá e consome muito, mas muito sódio, muito sal, ou se você vai lá e pozinho, até nas pipocas o pessoal tá acostumando agora a colocar pozinho, melhor colocar sal ou não colocar nada, mas se for para optar, opte pelo sal ao invés do pozinho. E aí você vai falar, né, mas por que você tá falando isso? Gente, vocês estão vendo aí que todo, né, nosso país, ele distribui remédio, né, para controle da pressão gratuitamente, né? Você vai nas farmácias, tem farmácia, tem no postinho, que você consegue ter remédio para pressão gratuitamente. Você já pensou nisso? Que remédio para pressão e anticoncepcional, né, a saúde pública fornece gratuitamente? Você já parou para pensar? Por que os órgãos públicos, por que a saúde pública distribui anticoncepcional e também um dos remédios fornecidos gratuitamente é o remédio para controle da pressão arterial? Você já pensou nisso? Quando você conversa com as pessoas, a maioria delas tem problema com pressão alta ou pressão baixa, porque a pressão baixa, gente, é muito mais fácil de você controlar em casa. Você vai lá e você deixa, né, os antigos têm esse costume de uma azeitona, né, uma bolachinha creme cracker, uma coisa salgadinha, um amendoim ali com um salzinho, já deixa isso ali para caso perceba que esteja caindo a pressão, né, se alimentar com algo que tenha um pouquinho de sal, um pouco de sódio. Mas você já percebeu que as pessoas têm problema com pressão alta, com pressão arterial elevada e cada vez mais jovens. Hoje eu conheço pessoas de 13 a 25 anos que já fazem controle da pressão, que tem que ir medir a pressão no posto de saúde, periodicamente para acompanhar, porque tem picos de pressão, 16, 17 anos, né? Já utilizando o remédio para controle da pressão arterial, da alta da pressão arterial, para manter a pressão. Então, gente, só a gente parar e pensar um pouquinho. Se isso está sendo distribuído gratuitamente, é porque o número de pessoas que têm esse problema é muito grande. É um problema de ordem pública, saúde pública. É um problema que o Estado teve que intervir, porque é uma quantidade gigantesca, assim como a taxa de natalidade também, né, necessário que haja o controle sim da natalidade. Gente, eu não estou nem falando aqui de cunho religioso, tá? Se você tem uma religião que não permite que você tome anticoncepcional, você põe outras formas naturais, né, método Billings, tem outras formas aí de você fazer essa prevenção sem que você tome um anticoncepcional, se você acha que isso é algo que vai agredir a sua crença.
Não é essa a questão. O que eu estou falando aqui é a questão da saúde pública e a questão da pressão arterial, do controle de pressão arterial está dentro desta política, justamente pela demanda que foi vista durante os anos, com esse aumento da demanda que foi visto durante os anos. Então, pensando-se nisso, nada mais justo do que eu dar aqui as dicas para você poder se alimentar, colocando o sal que você tanto gosta, utilizar tempero que você tanto gosta, de repente, no seu alimento, porém da maneira mais correta. Qual que é a forma correta aqui da gente utilizar o sal? Primeiro, utilizar em quantidade pequena, porque o sal é para realçar o sabor. E acostume-se, gente. Pega um pedacinho, uma batata sem sal, pega outra com sal, sabe? Para você se habituar com o sabor. A mesma coisa, quando você salgar a carne já para colocar na grelha do churrasco, tente comer ela só com o sal que veio da grelha. Tente não acrescentar mais sal. Se acrescentar em pequena quantidade, que isso vai ser o mais importante, né? Isso é algo que você tem que prestar atenção. A mesma coisa o ovo cozido. Gente, o ovo cozido, ele é maravilhoso. Ou mesmo o ovo frito, ou mesmo o omelete, o que você for preparar. São alimentos maravilhosos com uma quantidade pequena de sal, somente para dar aquele quebrar um pouco, né? Você vai ter um pouquinho do sal e depois você vai ter a maior quantidade do alimento, mas que ele não sobressaia o alimento. Não é necessário que ele sobressaia, então que você coloque menos sal nessa hora, ou que você faça combinações. Por exemplo, uma combinação que eu gosto muito de fazer, que às vezes as pessoas me falam: que você está fazendo isso? Eu vou num churrasco, eu quero comer uma carne, a carne eu vejo que ela está com pouco sal, mas ao invés de eu colocar o sal nessa carne, eu vou lá e eu pego uma salada, que a salada está temperada, aquele limãozinho, aquele vinagre, aquele molhinho do vinagrete vai dar um sabor especial a essa carne, ou eu pego essa carne com um pedaço de linguiça, ou com um pedaço de queijo coalho, porque eles já têm o salgadinho deles e aí vai misturar os dois sabores e eu não preciso acrescentar mais sal. Essa é uma dica, né, que eu acho que é muito válida, essas combinações. E a outra é fazer como eu tô falando para vocês, né, de colocar menos quantidade de sal e também, quando você tiver esses petisquinhos aí disponíveis para você na mesa, na batata, uma mandioca frita, tente fazer uso de molhos. Um molhinho tártaro, algo assim, por quê? Ele vai ter uma pequena quantidade de sal, mas como ele é um molho condimentado, você vai usar mais sal, menos sal, né? Uma quantidade menor de sal e mais tempero, né? Vai ter mais ali o molho mesmo, e aí você consegue comer também. E é legal porque esse molhinho você consegue fazer de maneira bem natural e eles são super saborosos, né? Tem molho shoyu para vocês, tem um shoyu fake que também eu vou colocar a receita para vocês aqui em algum momento. Não hoje, porque agora na hora da live não dá tempo, né, gente? Na live não tem como eu colocar aqui pra vocês. Mas quando essa live aqui ficar salva, aqui no YouTube, eu vou colocar, né, pra vocês poderem assistir como é que também faz esse shoyu fake, que é muito legal, e os outros molhinhos para você utilizar e reduzir o sal. Falando disso, né, falando de YouTube também, gente, se tá gostando do conteúdo que eu tô passando aqui para vocês, dê o seu joinha, ative o sininho para receber suas notificações, né, se inscreva no canal, se não é inscrito, se inscreva, vão aumentar o número de pessoas que vão ter acesso a essas informações, vão ter acesso ao conhecimento, como eu gosto de falar para vocês, né, conhecimento é tudo, e a gente tem que ter ele sempre muito disponível aqui pra gente. Por isso que eu gosto sempre de falar, né? A ciência culinária é a ciência da cozinha na sua mesa, né? É isso mesmo, né? A cozinha afetiva é isso a todo momento, é isso que eu gosto de trazer aqui para vocês. Mas continuando o assunto, fazer o uso de molhinhos, né? Então, colocar esses molhos e reduzindo de forma gradativa, conhecendo os alimentos, não tendo medo dos alimentos, fazer as melhores escolhas, né? Pedir para a pessoa, de repente, no restaurante não trazer temperado, dependendo do que você for comer, vai trazer a batatinha, fala, olha, né, coloca, dá para trazer um pouco mais de molho justamente para fazer essa troca. Atente ao churrasqueiro, vê se ele está colocando sal, se você perceber, se a quantidade for um pouco maior, você dá uma raspadinha quando a carne chegar e faz essa combinação, né, coloca uma salada, passa numa farofa, que tudo isso já vai ter sal e já vai dar um super sabor para a sua carne. E também, né, gente, quando eu falo saladinha, um arroz, alguma coisa assim, é churrasco que tem mulher, né? Porque geralmente churrasco só de homem, sabe aquele churrasco do futebol? Só tem carne. Carne, linguiça e olha lá, quando tem alguma coisa diferente, é um pãozinho de alho ou um queijinho coalho, não é isso, meninos? Os meninos que estão aí assistindo me digam. Churrasco geralmente vai mulher, é que tem geralmente uma maionese, uma salada verde, um arroz, pãozinho. Geralmente mulher que é mais assim, que gosta de levar e gosta de ter um complemento.
Mas se não tiver, meninos, façam essas combinações que eu falei para vocês. Coma junto com a linguiça, verifique ali se tem muito sal. Se tiver já sal da grelha, utilize ele. E também as meninas, né? Quando forem temperar as coisas, prestem atenção no churrasqueiro também, porque de repente vocês vão temperar uma salada, põe um pouquinho mais de sal na salada para contrapor com o churrasco que vai estar sem sal, e ele também já vem salgado, aí já, né, com mais sal do que o necessário. Não que você vá sentir a comida salgada, não é isso, mas é a quantidade de sal a mais para o seu organismo. Gente, quando você come muito sal, uma comida muito salgada, você vai ter uma tendência a acúmulo de líquido no corpo. As pessoas estão inchadas. São pessoas que têm. Por quê? Você come sal, o que o sal faz? O sal desidrata as células. Então ele vai puxar todo o líquido para ele. O sódio vai puxar o líquido para ele. O glutamato monossódico, né? Tem sódio também, vai puxar esse líquido. E a célula vai fazer o quê? Todo o líquido que você ingerir, porque ela sabe que você ingere muito sal, ela vai guardar, ela vai ter como reserva, porque senão ela vai ficar ali, ó, né, aquela coisa com sede, né, sedenta. Então você vai ter um acúmulo de líquido ali para suprir a quantidade de sal que você come maior do que o necessário. Já começa aí. Então se você reduzir o sal, você vai perceber que você vai dar uma murchada e rápido. Murcha mesmo, gente, dias assim você percebe, não é perda de massa, gordura em si, você vai perder primeiro o líquido, esse inchaço que você tem, justamente porque as células estão infladas com água, né, para poder hidratar o seu corpo. Esse é o ponto 1. Segundo ponto, você vai conseguir controlar melhor a sua pressão arterial, super importante. Outro ponto que eu não falei para vocês aqui, mas é também o número de pessoas que estão apresentando esses quadros é alarmante, de pedra nos rins e pedras na vesícula, gente. Também é causada por excesso né, de ingestão de sódio, não só sódio, tá? Se você também consumir proteína em excesso e açúcares em excesso, também pode ter esses cálculos renais e também os cálculos da vesícula, você pode ter sim, e porque a maioria das pessoas também, além de comer em excesso, como eu disse, sal, carboidrato e proteínas que podem gerar esses cálculos, as pessoas tomam pouca água. Né? Mas eu tomo refrigerante, chá, suco. Não é água. Tem água em sua composição, mas não são água. São bebidas que contêm água. Água é somente H2O, tá, gente? Não tem como fugir disso, não tem. A gente quer, às vezes, inventar uma coisa, inventar a roda já foi inventada e ela funciona dessa maneira, não tem como funcionar de uma outra forma. Ela é a roda, a invenção da roda já existiu. E a mesma coisa aqui, são bebidas que contêm água, porque a partir do momento que eu misturo com outra substância, eu tenho outras ligações químicas acontecendo neste elemento, não é mais só o elemento água, são um outro elemento químico que eu tenho ali com essas outras substâncias que têm outros elementos químicos, então não tem como. Agora a água é somente a ligação H2O. Certo? 2 hidrogênios e uma molécula de oxigênio, formando a nossa querida água. Inodora, insípida e incolor, certo? E é isso. E aí também, né, tem os tipos de sal. A gente tem, olha, tem sal de gergelim, tem sal de ervas, né, para você fazer para diminuir a quantidade de sal e dar maior sabor. Tem o sal do Himalaia, os melhores tipos de sal para você consumir. Sal do Himalaia e sal marinho. Tá? Sal marinho, não é o mesmo que aquele iodado, você tem que procurar sal marinho. Eles têm os preços diferenciados, né? O sal marinho, ele fica no meio termo ali, o sal rosa do Himalaia, ele é um pouco mais caro, mas vale muito a pena que você consuma esse tipo de sal, porque vai fazer bem para o seu organismo. E aí eu vou falar para você uma coisa que é muito chata, mas acontece, né, gente? A gente tá aqui conversando aqui hoje, quinta-feira, noite, e é gostoso, né, eu passar isso para vocês que estão aí chegando, essas informações que são super importantes, é que você pode fazer um teste para saber se o sal rosa que você está consumindo é um sal rosa verdadeiro, tá? Como que isso acontece? Você vai pegar um copo de água, transparente, copo, gente, não vai pegar um copo marrom, um copo azul, um copo com florzinha, não, tem que ser um copo transparente, com água pura, e aí você vai pegar uma colher, né, uma quantidade desse sal e colocar ali e mexer. Se você mexer, o sal dissolver e a água continuar incolor, se não verificar nenhuma alteração na água, né,
esse sal está ok, é um sal rosa de verdade. Eu dissolvi os cristais de sal, mas ele não tem nenhuma coloração, ele não tem nenhum corante. Agora, se você colocar esse sal na sua água e você mexer, você vê um leve toque roseado nessa sua água, meu querido, esse seu sal está batizado. Lamento informar, mas ele vai ser ele vai ser um sal batizado, um sal que ele teve adição de corante, então ele não é um sal do Himalaia verdadeiro. É importante que a gente fiscalize, que a gente olhe e que a gente informe os órgãos competentes quando isso acontecer, porque não é questão de não vai prejudicar ninguém, gente. A primeira coisa que você faz é avisar o estabelecimento que você comprou, que esse sal que você comprou, que esse produto que você levou para sua casa, ele não é um produto verdadeiro, não é um produto puro. Se ele não é um produto puro, que ele seja informado do produto que ele é. É um sal normal com corante rosa. Tá ótimo, pode colocar para vender, porque se você não leu e isso está no rótulo, é uma outra questão. Mas se ele é vendido como sal rosa do Himalaia, ele não pode alterar a coloração da sua água. Ele não deve. Então, a primeira coisa, você verifica o estabelecimento. Se isso você perceber que o produto permanece lá, o estabelecimento não retirou alguma coisa, é legal também que você ligue para o 0800 da empresa, fale, que você sinalize os órgãos competentes, sim, também, porque eles podem ir lá fiscalizar e exigir que o produto seja fabricado com a rotulação correta, o que nós merecemos aqui, que todos eles, até inclusive eles que estão lá também merecem produtos de outros fornecedores que venham com as informações corretas. Nós temos que comer tendo conhecimento, sabendo a procedência do que nós comemos. Então, se perceberem isso, gente, falem, denunciem sim, né? Porque eu falo, não é a maneira como você faz, é justamente a gente deixar do jeitinho, sabe? Aquela coisa assim, coloca um corante ou vendo. Não pode existir isso. A gente tem que ter honestidade, e a honestidade começa para todos, né? A gente tem que ter honestidade em todas as esferas, com a natureza, né? Não é para jogar lixo na rua, não é para jogar lixo na rua, não é porque o lugar é uma periferia, ou você está numa Faria Lima em São Paulo, né? Que né? Você está no Oscar Freire, me desculpe, em São Paulo, que é uma rua com as grandes marcas no Oscar Freire, você não joga, mas na periferia você joga. Não é isso, né? É esse respeito, é essa questão de dignidade com o ser, porque tudo aqui faz parte da nossa composição. Nós precisamos de todos os elementos, então a gente tem que respeitar tudo, inclusive, né, a nós mesmos, aos consumidores, né? Eu aqui tenho que passar informações corretas para vocês têm que ter isso, é um direito de vocês, né? E o produto que nós compramos, que nós pagamos por aquele rótulo, sal rosa do Himalaia, ele deve ser um sal rosa do Himalaia. Uma farinha sem glúten, ela deve ser uma farinha sem glúten. Uma farinha com traços de glúten, é uma farinha que contém traços de glúten, eu já sei, ela não tem glúten na sua formulação geral, mas ela passa por uma contaminação cruzada, onde ela pode ter alguns traços, então eu já sei que para esse cliente eu posso ofertar, para aquele cliente eu não posso ofertar, que ele é muito sensível ao glúten, mas as informações devem estar de forma correta e claras no rótulo, né? E isso é muito importante também que a gente tenha. E aí você também, né, que tem pedra no rim, pedra na vesícula, às vezes você também não sabe por que você tem, então é acúmulo de sal, proteína demais também, carboidrato, açúcar também, ajuda da pedra. Gente, eu nunca tive pedra nos rins, nem na vesícula, mas a minha cunhada já teve, eu já vi, né, diz que é uma dor insuportável, quem já teve, os homens que têm principalmente dizem que parece dor do parto, se ainda ele cai ali para a uretra, né, que dos homens é menor, diz que dói muito. Então, para que a gente vai querer passar por sofrimento, ou, né, ou ter que fazer alguma coisa que realmente a gente não gosta, uma cirurgia, se é algo evasivo, se é só você reduzir ali um pouquinho e fazer as suas misturas, até mesmo, gente, o temperinho de sachê, o temperinho de tablete, né, glutamato monossódico que a gente está falando aqui hoje, é muito importante que vocês saibam que um sachê daquele equivale à quantidade de sódio que tem ali, mesmo que você não sinta tanto sal, principalmente quando você coloca o tempero de sachêzinho nas coisas, há quase 2 dias de sal. Aquela sopinha pronta que vem aquele sachê para você colocar equivale a 3 dias a quantidade de sal que você deve comer. Olha que absurdo. Então você tem que evitar realmente. E aí tem outras formas, gente. Tem como você fazer aquele temperinho que é o amor da vida das pessoas, é o amor da vida de muitas pessoas. Tem como você preparar em casa em 5 minutos. É só comprar os ingredientes no empório, misturar junto com um pouco de sal,
né, no liquidificador e você vai ter. Você consegue fazer o vermelho, consegue fazer o verde, consegue fazer para feijão, consegue fazer para arroz, para salada, para pipoca. Você consegue fazer todos eles. Os alunos meus aqui do Mandando Bem na Cozinha sabem porque eu ensino a fazer vários tipos de tempero. Esses tipos de tempero também, vários tipos, porque tem tempero seco, tempero que, né, pastoso, tem tudo isso, gente. Quem fez o curso comigo já aprendeu, sabe como dar sabor nos alimentos, né, de forma muito simples, fácil, nada que é complicado, tem como você fazê-los de forma assim, muito simples. E aí você vai fazer um potão assim, gente, vai dar para 2 meses, você vai demorar 5 minutos para fazer, né? Eu falo, é um tempo aí que você demoraria mais para pegar o pacote no seu armário, abrir o saquinho, colocar e jogar no lixo, porque você faz uma única vez, põe no potão, você vai lá, vai fazer seu temperinho, abre e coloca, e tá tudo certo. Sua pipoca, vai lá e coloca, né? E a mesma coisa assim, eu tava falando, né? Falei lá atrás, e vou voltar aqui, porque papo é assim, a gente começa a bater o papo e falar sobre os temas é muito importante. Desses petisquinhos, também cuidado, gente, com os petiscos de botequim. Quando eu falo de botequim, é botequim mesmo. Sabe aquele amendoinzinho frito que vem com aquele salzinho? Tem pessoa que põe mais sal, né? Aí vem, né? Como eu falei, o ovinho de codorna também, que o pessoal coloca bastante sal. Gente, cuidado com isso. O amendoim japonês também vem com muito sal, além do glúten. Cuidado também. Então, se vocês têm hábito de ir pro botequim e comer esses tipos de petisquinhos de botequim, né, que a gente fala com a cervejinha, então prefira acompanhar, por exemplo, que você peça uma porção de batata, que aí você consegue controlar a quantidade de sal e colocar menos sal, uma mandioca, sabe? Então tenta mesclar com outros elementos que você consiga comer também, né, e que tenha menos sal. Certo? Porque ali você vai ter duas, por exemplo, no amendoim, você tem duas combinações que podem te prejudicar. Primeiro, duas não, são três, tá? Vou falar até 3 coisas aqui para vocês só sentirem o drama da coisa. Eu sou apaixonada por amendoim e coco, 2 coisas que têm alto teor de gordura. Mas vamos lá, o amendoim quando você compra nesse estabelecimento, geralmente é um amendoim que ele está torrado mais do que o necessário. O amendoim quando ele fica um pouco mais moreninho, ele já começa um pouco mais moreno, ele começa a liberar já a gordura que não é tão boa para o nosso organismo. Segundo, a quantidade que a gente consome desse amendoim vai trazer uma quantidade de gordura muito grande para o nosso corpo. Então, quem já tem tendência a ter gordura no fígado ou ter, né, gastrite, algo assim, esse amendoim, essa gordura que tem ali em excesso vai potencializar, né? Tirando isso, a gente está falando do sal, né? Olha, são 3 combinações aí bombásticas, então você vai ter problema com o sal, que pode gerar aumento da sua pressão arterial, junto com a cervejinha e outras coisas que você vai consumir, pedra no rim, na vesícula. Você tem a questão da gordura no fígado, que também pode gerar isso, né? Você tem a questão do glúten, no caso do amendoim japonês, que também vai ter aí a casquinha com farinha de trigo e os demais corantes. Não é que não é para você comer, é só para você diminuir a quantidade e mesclar com outros alimentos que não sejam tão gordurosos quanto, não tem essa questão dessa coloração e tudo isso. Então tá no bar, gente, pega um tremoço, o tremoço é maravilhoso e ele é mais cozidinho, então fica ali também em conserva, é melhor. Pede um picles, tem, gente, botequim tem picles, que fica lá, né, aqueles vidros em conserva gigante. Peça isso, que eu tenho certeza que a sua saúde vai agradecer. Você vai estar comendo um fermentado, um probiótico, vai ajudar muito você. Então faça essas pequenas alterações, essas opções e tudo vai dar certo. Ah, gente, tá acabando aqui o nosso bate-papo, que delícia! Adorei falar para vocês hoje de sal e dos temperos, né, prontos, como a gente faz substituições. E esqueci, né, antes de acabar, vou dar mais uma dica. Eu falei para vocês fazerem os temperinhos prontos, mas quem consome carne aqui e gosta de caldo de carne, de caldo de galinha também, gente, vai cozinhar um peito de frango, cozinha com temperinhos, bastante condimento. E antes de você desfiar esse frango para fazer sua torta, o que você gostar, você retira um pouco desse caldo e congela. Passa a utilizar ele no lugar do cubinho ou do sachê de frango. A mesma coisa com carne, você pode comprar aí 300 gramas de músculo, tá? De costela, colocar ali também para ferver e utilizar depois esse pouquinho de costela ou de músculo. E você também reserva, eu prefiro mais o músculo porque ele vai ter tutano, tá? E aí ele vai deixar aquela consistência mais gelatinosa. Para guardar melhor, pode colocar em folhinha de gelo, pode colocar em saquinho de geladinho, da melhor maneira para você. Guardar mesmo em vidro, se você
consumir uma quantidade, quer dizer, temperar arroz ou feijão, você pode colocar num vidro, vai virar aquela gelatina assim mesmo, com uma do frango também, e aí você vai lá e acrescenta no seu molho de tomate, onde você quiser. Então você vê, já tem uma alternativa também para você ter um caldo de carne, um caldo de frango, caldo de legumes também, aquelas partes do frango que as pessoas não gostam, vai e compra pescoço de frango para fazer esse seu caldo, pé de frango para fazer o caldo, sim, você pode não gostar de pé de frango, mas ele dá um caldo de frango maravilhoso para você colocar nos seus ingredientes, para você colocar nos seus preparos, e assim como legumes também. Eu refogo as abobrinhas, às vezes, cenoura, abobrinha, e fica bastante água, porque são alimentos que contêm muita água em sua formulação. E ao invés de esperar secar tudo aquilo que eu gosto mais crocante, eu retiro também aquele excesso de líquido e guardo para fazer o meu caldo, gente. Para fazer o meu tempero ali, meu caldo de legumes. Casca de chuchu, de cenoura, talo de salsão, talo de salsinha, de cebolinha, de alho poró, coloca tudo numa panela, ferva isso, né, no fogo baixo, deixa no fogo bem baixinho, por bastante tempo. Depois você vai lá também, você pode colocar um alho, né, palha, casca de alho, casca de cebola, e aí você também coa e vai dar um super caldo de legumes para você. Então, tem sempre opção para você fazer na sua casa, né, reduzir o sal, e quando você sair, também tem como você fazer essa redução com essas dicas, né, essas combinações que eu passei para você. Agora sim, agora eu posso terminar aqui feliz, sabendo que eu passei mais conhecimento para você e que você que não é inscrito já vai se inscrever no canal, vai começar a acompanhar, vai ativar o sininho e vai dar o seu like para mim, gente. Foi uma honra estar com vocês aqui essa quinta, né? Tô muito feliz e aguardo vocês na próxima quinta e também vão lá no Instagram, @GigiCustou, vai lá e passem a me seguir lá, tá, gente? Porque também tem conteúdos gostosos lá. Logo eu vou voltar a fazer algumas lives, algumas coisas também no Instagram. Por enquanto, só aqui no YouTube. Beijo grande pra vocês, até o próximo Ciência Culinária. Semana que vem tem mais, aguarde um tema aí super, super gostoso pra vocês. Até mais!